Bem-vindo ou bem-vinda a esta mini aula sobre como escolher um investimento de renda fixa. E esta aula surge no âmbito de uma mensagem que eu recebi no Instagram e que me fez pensar assim: caramba, eu preciso de gravar este conteúdo porque se eu fizer em formato post, em formato stories ou em formato mini vídeo, não vai ser a mesma coisa. Então, por isso, eu decidi fazer esta aula e colocar aqui no YouTube. Se tu chegaste aqui de paraquedas e não me conheces do Instagram, eu sou a Jana e falo sobre educação financeira desde 2020. Então, muito bem-vindo aqui se me estás a conhecer agora. Bom, a mensagem que eu recebi no Instagram é esta aqui. Boa tarde, gostava de saber uma opinião. O certificado a favor do CDT, como sabes, está com a taxa de rentabilidade de 2,5 por 15 anos. Estive a analisar e há bancos com taxas superiores, entre elas o BI. E a senhora que me enviou esta mensagem também colocou aqui um print sobre esses depósitos e depois perguntou qual é a melhor opção. E ela também disse que era aluna de gestão e que não entendia muito sobre o assunto. Então, antes de continuar aqui a aula, esta mini aula, eu quero dizer uma coisa. Eu também fui aluna de gestão e de contabilidade que não entendia nada sobre investimentos. Porquê? Porque na escola não nos ensinam sobre isso. Então, aqui o ponto que eu te quero dizer é que, independentemente de se és aluno ou aluna de gestão, ou se não és aluno de gestão, ou se não és bom ou boa matemática, eu quero te dizer neste momento que entender sobre dinheiro não é só para quem é aluno de gestão, ok? Entender sobre dinheiro é importante para qualquer pessoa, ok? Então, já tira essa crença limitante que podes ter aí na tua mente. O segundo ponto que eu te quero dizer é que não existe nenhuma dúvida estúpida, ok? Que tu possas fazer sobre dinheiro. E eu digo isto porquê? Porque muitas vezes eu recebo mensagens no Instagram, Jana, eu acho que esta dúvida é estúpida demais. E eu quero te dizer que eu vou ser a última pessoa que te vai julgar sobre qualquer que seja a dúvida em relação a dinheiro, ok? E que aprender sobre dinheiro não precisa de ser difícil, não precisa de ser chato e que efetivamente toda a gente deveria entender sobre o assunto. Antes de continuarmos, eu quero dizer-te que todo o conteúdo que eu compartilho não é recomendação financeira, ok? Tudo aquilo que eu partilho é puramente pedagógico, é puramente para eu partilhar e ensinar tudo aquilo que eu aprendi sobre o tema. E além disso, eu sou a favor da educação, porque é a educação que nos permite tomar as melhores escolhas. Então, isso era o primeiro aviso que eu queria fazer. O segundo aviso que eu queria fazer é que existem muitas páginas falsas e fraudulentas que andam a surgir desde 2022 e que se andam a tentar fazer passar por mim nas redes sociais, nomeadamente no Instagram e no TikTok. O único username que eu uso é Finanças da Jana, ok? Não existe mais outro tipo de nome que eu utilize para partilhar conteúdo. Então, ter muito cuidado com perfis que possam ser parecidos com o meu e que, na verdade, não sou eu e que te está a fazer algum tipo de recomendação. Eu não faço recomendações, ok? Isto é muito importante, isto é um assunto sério, porque essas contas fraudulentas, o objetivo delas é burlar o maior número de pessoas, ok? E agora sim, chega de assunto chato. Isto sim é assunto chato. Finanças não é assunto chato, ok? E vamos então continuar aqui a mini aula. Portanto, como eu estava a mostrar esta mensagem para exemplo de aula, esta imagem aqui que a minha seguidora me enviou está aqui agora em ponto grande, ok? Que é para também tu conseguires ver melhor. Obviamente que eu não vou falar de todas estas contas, ok? Individualmente, para te conseguir entregar um conteúdo, ok? Até porque isso não seria uma mini aula, isso seria quase um curso só sobre investimentos de renda fixa, ok? E também porque se eu te ensinar aquilo que eu tenho para te ensinar hoje, tu sozinho ou sozinha vais conseguir analisar qualquer um destes produtos financeiros, ok? Então agora, o que é importante para analisar este tipo de produtos?
analisar a rentabilidade do produto, analisar a liquidez, analisar o risco do produto, analisar os custos e, obviamente, analisar as condições do produto. E eu quero aqui chamar a atenção para o seguinte, que é, a maior parte das pessoas foca apenas na rentabilidade, ok? Mas, como tu consegues ver aqui, a rentabilidade não é o único ponto a analisar. Existem mais pontos a analisar, tá? Então, analisando estes pontos todos, aí sim podes tomar melhores decisões. Enquanto que se tu analisares apenas a rentabilidade, tu podes cair no erro de optar por um que afinal não é assim tão rentável quanto isso. Porquê? Porque imagina que tu optas por um produto que tem uma boa rentabilidade para o produto que é, só que ele tem custos associados. Isso significa que, na verdade, tu não vais receber aquela rentabilidade. Tu vais receber aquela rentabilidade menos os custos associados, ok? E, por incrível que pareça, eu já vi produtos no mercado em que os custos são superiores à rentabilidade. Então, isso significa, na prática, que a pessoa não ia estar a rentabilizar o dinheiro. Iria até estar a pagar por ter o dinheiro aplicado, ok? E isso não faz qualquer tipo de sentido. E antes de eu dizer o que eu vou dizer, já pega aí num papel e aponta esta frase. Tu não investes porque tens muito dinheiro. Investes porque queres ganhar mais. E, na verdade, o que é utilizar os investimentos a nosso favor? Basicamente, quando nós utilizamos só as poupanças, né? Quando nós poupamos o nosso dinheiro, qual é o objetivo de nós pouparmos o nosso dinheiro? É nós realizarmos uma meta, ok? Uma meta que, por sua vez, precisa de dinheiro para a realizar. E existem metas que são mais pequenininhas, metas maiores, que exigem mais dinheiro. Então, has de reparar que muitos dos teus sonhos envolvem dinheiro. Por isso é que é importante poupar para chegar aos nossos sonhos, que se chama, nas finanças pessoais, metas financeiras, ok? Então, poupar é isso, é pegar em dinheiro, é ir poupando dinheiro, não é? É ir acumulando dinheiro para nós realizarmos os nossos sonhos, sejam eles pequenos ou grandes. E o que é o investimento? O investimento é também uma ferramenta para nós chegarmos aos nossos sonhos, só que, ao contrário da poupança, o objetivo dos investimentos é fazer com que nós cheguemos aos nossos sonhos de forma mais rápida, ok? Porquê? Porque o investimento vai rentabilizar o dinheiro que nós já temos, ok? Então, basicamente, os investimentos é isso. E agora, que tu já entendeste esta parte, que é muito importante, vamos então fazer aqui um pequeno exercício, que é, vamos comparar os certificados da Forro e vamos comparar o primeiro produto financeiro que estava ali naquela lista, ok? E porquê comparar os certificados da Forro? Porque a dúvida da senhora que me mandou a mensagem tinha a ver com a questão dos certificados da Forro em relação, então, a estes produtos. Então, vamos lá, de forma simples, ok? Qual é a rentabilidade dos certificados do Forro? Se nós formos ao site, e agora eu quero chamar a atenção para o seguinte, que é, estes dados que eu vou colocar aqui são ao dia de hoje. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se tu assistires a esta aula daqui a um dia, daqui a dois, ou até ainda hoje, ok? Pode ser que as informações que eu vou colocar aqui já não sejam as mesmas. Então, o que eu quero chamar a atenção para o seguinte é, antes de tu aplicares o teu dinheiro, seja em que produto for, tu deves analisar o produto antes de aplicares o dinheiro e não baseado nesta análise, porque pode ser que já esteja desatualizada quando tu a fores consultar. Por isso é que é muito importante tu entenderes aquilo que eu te vou ensinar para que tu possas aplicar em qualquer análise que tu vais fazer a este tipo de produtos, porque o mercado está sempre a mudar. O exemplo disso é que, por exemplo, há pouco tempo os certificados da Forro fecharam a série E e agora, atualmente, já não está disponível a série E, mas está disponível, por exemplo, a série F, que são com novas condições. Então, muita atenção a isso. Inclusive, vou colocar aqui série F, que é a série atual à gravação desta aula, tá? Então, agora vamos ao próximo ponto, que é a rentabilidade. Então, a taxa base dos certificados da Forro, neste momento, é de 2,5%. Ok? Jana, como assim taxa base?
Taxa base porque os certificados de aforro, à medida que o tempo passa, existem os chamados prémios de permanência. Ou seja, isso significa que quanto mais tempo tu deixas o dinheiro nos certificados de aforro, explicado de forma simples, ok? Mas a rentabilidade associada aos certificados de aforro vai aumentar. Ok, Jana, e como é que tu sabes disso? É fácil. Vais ao site oficial do produto, ok? Que neste caso é os certificados de aforro, e lá tem toda essa informação, ok? Então, tudo aquilo que eu vou falar aqui não é inventado. Eu fui ao site oficial de cada produto que eu vou falar aqui e vou analisar a informação, que é aquilo que depois é pretendido da tua parte, está bem? Então, pronto, vamos então só focar na taxa base, nem estamos a falar sequer dos preços que vão então depois vão sendo acrescidos então depois a este produto à medida que o tempo passa. A liquidez é o quê? É a facilidade de resgate que o produto tem. Ou seja, é a facilidade de resgatar o nosso dinheiro caso nós precisemos dele. E no caso dos certificados de aforro, é qual? É de 3 meses. Ou seja, isso significa na prática que, vamos supor que tu pões lá dinheiro este mês. Daqui a 3 meses, se precisares desse dinheiro ou uma parte desse dinheiro, tu podes resgatar. Isto é muito importante nos investimentos, porquê? Porque vamos supor que tu estás a poupar, não é, para uma meta, como eu estava a dizer, porque toda a gente poupa com o objetivo de conquistar alguma coisa, e que tu vais até usar os investimentos a teu favor, por exemplo, os certificados de aforro, e tu vais aplicar para uma meta que é, sei lá, para daqui a um ano. Isso significa que tu tens que ter em conta se daqui a um ano tu vais poder resgatar o dinheiro desse investimento para conseguir comprar o teu sonho, ok? E neste caso, se fosse uma meta de um ano, daqui a um ano, daria. Porquê? Porque dali a 3 meses, se quisesse, até já o podias resgatar para comprar o teu sonho, ok? Então, a liquidez é um ponto importante a analisar, como eu estava a falar aqui, não é? É um dos pontos importantes a analisar por causa disso. Depois, o risco é o quê? É a possibilidade de perder o dinheiro. Eu quero te dizer aqui uma coisa muito importante em relação ao risco, que é não existe risco zero, ok? Todo o dinheiro tem um risco associado, mesmo aquele que tu não investes, ok? Se tu tens dinheiro que não está investido em lado nenhum e tu achas assim, e tu pensas assim, tenho o meu dinheiro investido, portanto, eu não estou a correr qualquer tipo de risco. Estás sim, ok? E um dos riscos que tu estás a correr por não investir o teu dinheiro é o risco da inflação. Porquê? Porque a inflação faz com que o teu dinheiro perca poder de compra ao longo do tempo. Então, isso significa que se o teu dinheiro não rende ao longo do tempo, ele está a perder valor. E se está a perder valor, quer dizer que se tu hoje, por exemplo, tens 100 euros, daqui a 10 anos, por exemplo, ele não vai valer os mesmos 100 euros que hoje ele vale. E nós conseguimos ver isso com um exemplo muito simples. Eu lembro-me, por exemplo, que quando eu era criança, não é? Os gelados eram muito mais baratos do que os gelados hoje em dia e são exatamente o mesmo produto. Então a inflação é exatamente isso, é tu estás a pagar pelo mesmo produto mais caro ao longo do tempo. Ok? Isso é inflação. Então, dizer que, eu não invisto o meu dinheiro porque eu não quero correr riscos. Isso não é verdade, ok? Tu estás a correr o risco. Então, muita atenção a isso. Portanto, aqui o risco, no caso dos certificados de aforro, ok? É, o risco é baixo, ok? Até porque se fores ver a informação em relação aos certificados de aforro no site oficial, ele lá diz o grau, qual o grau de segurança total. Basicamente, isso significa que quando tu estás a subscrever aos certificados de aforro, estás a emprestar o teu dinheiro ao Estado português. Então, basicamente, é o Estado português que garante que tu vais receber de volta toda a tua poupança, mais os juros a que tiveres direito. Neste caso, o risco é qual? O risco verdadeiro é qual? É o Estado ir à falência. Portanto, podes colocar aqui risco muito baixo. E até podes pôr Estado ir à falência. Mas nunca há risco zero. Tá? Agora, custos.
No caso dos certificados da Forro, não existe custos. Portanto, aqui vou pôr zero. O que existe são os impostos, ok? Então, se formos a ver aqui, temos aqui outro quadrante, que é impostos. Portanto, aqui em Portugal, é 28%. Portanto, 28% dos teus juros recebidos são para o Estado. E aqui muita atenção, porque isto é uma dúvida frequente lá no Instagram. Ah, Jana, eu ainda vou ter que pagar ao Estado. Mas a sensação que me dá quando alguém me faz essa pergunta é que acha que o dinheiro que vai investir, uma parte vai para o Estado. Não, ok? Então, por exemplo, se tu investes 1000 euros, ok? E destes 1000 euros, por exemplo, isto é só um exemplo, ok? Só para tu entenderes. Se tu destes 1000 euros recebes 100 euros de juros, ok? Quer dizer que na prática para o Estado vão 28%. Então, 28% de 100 euros dá 28 euros. Portanto, quer dizer que na prática tu ficas com 100 euros menos 28 euros. Tu ficas com 72 euros destes 100. Mas os 1000, ninguém te os vai tirar, ok? Quer dizer que na prática tens 1000 mais 72, ok? Em vez de 100. Porque uma parte então vai para o Estado, ok? Pronto. Condições. Aqui nas condições é para tu teres para teres atenção ao produto em geral, ok? Eu vou dar um exemplo. Existem produtos bancários que para tu colocares dinheiro lá a render, tu tens que ter determinadas condições. Por exemplo, pode ser que tu tenhas que aderir a um outro produto do banco, ou pode ser que tu tenhas que que tenhas que fazer determinadas coisas, por exemplo, ou até ter, por exemplo, um cartão de crédito associado, ou seja, eh, ou seja, aqui, quando eu falo de condições, é ter atenção a essas pequenas coisas que podem fazer diferença na tua tomada de decisão, tá? Portanto, aqui em relação aos certificados de aforro, diria, por exemplo, que sei lá, uma das condições é, por exemplo, que o mínimo para investir é 100 euros. Portanto, tu para colocares dinheiro a render nos certificados de aforro, no mínimo tens que lá colocar 100 euros. Isto é, por exemplo, uma condição, ok? Mas o ideal é tu abrir a ficha de produto e lês tudo e entenderes então quais são todas as condições, ok? Até porque isto vai depender muito para que é que tu estás a investir o teu dinheiro. Eu digo sempre que muitas vezes eu recebo a dúvida: já, não ando a investir 1000 euros. Não é a quantidade de dinheiro que tu tens que decide qual é o melhor investimento, ok? O que decide qual é o melhor investimento é, por exemplo, qual é o teu perfil de investidor, qual é o objetivo do investimento, ou seja, para que é que estás a investir o teu dinheiro, qual é o sonho que tu queres conquistar por causa do prazo e entre outros fatores, ok, que são importantes para tu decidir qual é o melhor investimento. Então, nunca é a quantidade de dinheiro que decide qual é o melhor investimento, tá? Agora, vamos passar então para este produto, que é o produto Super Depósito 3,5% do Banco BIC. E aqui a rentabilidade qual é? É 3,5%. Então eu vou colocar 3,5%. E aqui nós temos que ter em atenção a uma coisa, que é 3,5% a 3 meses. Tá? Eu já te vou explicar porque é que isto é importante. Liquidez. Portanto, a liquidez é a facilidade de resgatar o nosso dinheiro. E se nós formos lá às informações do produto, nós vamos ver que a liquidez é isto. Ou seja, mobilização antecipada possível pelo montante total. Ok? Portanto, é possível retirar o dinheiro antecipadamente, ou seja, antes dos 3 meses, mas tem que ser pelo montante total. E não, por exemplo, parcial, que é, por exemplo, no caso dos certificados de aforro, dá para ser parcial. Por exemplo, se eu investir lá 100 euros no certificado de aforro e se eu quiser resgatar só uma parte após os 3 meses, eu posso fazê-lo. Por exemplo, imagina 50 euros.
tá? No caso deste depósito, à data atual, é assim. O risco, como eu tinha dito, é o risco de perder dinheiro e para este produto financeiro é este aqui. Garantia de reembolso pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Ou seja, em caso de falência do banco, o Fundo de Garantia de Depósitos entra em ação. Relativamente aos custos, lá na ficha do produto também não fala em custos, portanto, zero. No entanto, a questão dos impostos mantém-se igual, ok? 28%. Condições. Bom, aqui neste caso vais ter que ler todas as condições para entender então se existe aí alguma condição, não é, que te possa fazer, por algum motivo, não querer optar por este produto. Por exemplo, vou dizer um exemplo de uma condição. Uma condição deste produto é que o mínimo para investir nele é 1000 euros, ok? Uma outra condição, por exemplo, é que só é válido apenas para novos clientes. Portanto, se, por exemplo, já fosses cliente deste banco, hum, este produto já, este, este produto já não seria uma opção para ti. Então, muita atenção às condições, tá? Isto são dois exemplos de condições, mas existem mais associados a este produto e que deves ir, então, ver lá à ficha antes de tomar qualquer tipo de decisão. Agora, vamos a outra parte, hum, que é fazer aqui uma simulação, para estes dois produtos, ok? E a simulação que eu vou fazer é para 1000 euros. Porquê? Porque o mínimo para investimento no Banco Big são os 1000 euros, como eu acabei de dizer, era uma das condições, não é? Já no certificado da Forro é 100, só que para eu comparar dois produtos, eu vou ter que comparar com informação semelhante, nomeadamente o mesmo valor a depositar para ser mais fácil. E, além disso, o tempo. Portanto, também temos que comparar com um tempo semelhante, porque senão também não faz muito sentido. Vamos fazer uma simulação, até vou colocar aqui para ser mais fácil. 1000, ok? E aqui vou pôr um ano. Um ano, pronto. Ou seja, se eu investisse 1000 euros atualmente, vou pôr novamente sério, em certificados de aforro, ao final de um ano, eu teria 1018 euros e 12 cêntimos, e aqui já estou a falar de valores líquidos, ou seja, já sem impostos, ok? Em relação a este produto aqui do Banco Big, o valor líquido é 1025 euros e 20 cêntimos. Isto também já líquido. Mas agora, muita atenção, ok? Porquê? Porque era aquilo que eu queria chamar a atenção para esta questão aqui, que é esta questão dos 3 meses. Ou seja, este depósito, este produto do BIG, rende 3,5 a 3 meses. E a maior parte das pessoas vai achar que vai receber 3,5% no final dos 3 meses. Mas não é bem assim. Porquê? Porque a taxa de cálculo deste produto é anual, ok? Se fores ao site, diz lá taxa anual, não diz lá taxa trimestral. Só que o banco paga é ao final dos 3 meses. Isso quer dizer, em termos práticos, que tu não vais receber a mais 25,20 euros. Porquê? Porque ele só paga os 3,5% ao final de 3 meses. Então, aqui, para eu também ser justa, não é? Eu agora vou colocar aqui 3 meses, tanto para um como para o outro. E no caso, os certificados de aforro, que por acaso o juro também é distribuído trimestralmente, só qual é a grande diferença entre o certificado de aforro e deste produto bancário do BI, em termos de prazo?
É que no caso do certificado a forro, o prazo máximo é de 15 anos. Ou seja, tu podes deixar lá o dinheiro até aos 15 anos. A render, ok? E no caso do produto do banco Big, tu podes a render deixar o dinheiro lá por 3 meses. Isso quer dizer que ao final dos 3 meses o dinheiro deixa de render. Passa a render zero, não é nada, ok? Então, vamos lá. Se eu deixar os 1000 euros só até 3 meses em certificados de aforro, ao final de 3 meses, na verdade, eu vou ganhar a mais 4,50 euros, ok? Porque os 1000 é o meu capital investido. Em relação ao Banco Big, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer os 25,20 euros a dividir por 4 trimestres. Porquê? Porque um ano tem 4 trimestres. Ou seja, 3 meses, mais 3 mais 3 mais 3 dá 12 meses. 3 6 9 12. Então eu tenho que dividir por 4 este valor aqui. Então, 25,20 euros a dividir por 4 dá 6,30 euros. Ok? Isto quer dizer que, na verdade, ao final dos 3 meses, no Banco Big, neste produto, eu vou ganhar isto. Ok? Então agora vamos, né, à seguinte pergunta. Jana, qual é o melhor? Depende. Jana, como assim depende se aqui tem mais do que este aqui? E eu vou continuar a dizer, depende. Ok? Porquê? Porque a nível de rentabilidade, em 3 meses, rentabilidade, ok? Olhando só para a rentabilidade, obviamente que é este, porque este é maior do que 2,5. Mas vamos supor que tu queres colocar o teu dinheiro a rentabilizar para acumular dinheiro durante muito tempo, porque é para uma meta financeira mais longa, com um prazo maior. Então, se calhar, o certificado a forro corresponde mais a essa expectativa. Porquê? Porque era aquilo que eu tinha dito. Ele rende 2,5 atualmente, mas ao longo do tempo a taxa dele vai aumentando porque ele tem os prémios. E além disso, o certificado a forro faz outra coisa, que é ele vai e ele faz juro composto automático. O que é o juro composto, não é? O juro composto é o reinvestimento do juro recebido. Então, o que é que o certificado a forro faz sozinho? Assim que tu recebes estes 4,5 euros, ele volta a reinvesti-los no próprio certificado a forro para que ele gere mais dinheiro no trimestre seguinte. Então ele vai fazendo uma bola de neve. Ou seja, quer dizer que no trimestre seguinte ele já vai render sobre 1004,50 euros e não apenas sobre os 1000 euros. E depois, não é, ao longo do tempo, como eu estava a dizer, o certificado a forro ainda vai aumentando a sua rentabilidade ao longo dos anos. Já não, ok. Mas isso quer dizer que eu não posso optar pelas duas opções, ou seja, por exemplo, colocar dinheiro no banco Big até 3 meses, e depois até usar esse dinheiro já com o juro, para fazer juro composto, e depois até colocar, por exemplo, em certificados de aforro? Claro que sim. Uma coisa não impede a outra, ok? Portanto, por isso é que às vezes é muito difícil responder à pergunta: qual é o melhor investimento? Depende, ok? Depende daquilo que tu queres fazer com os investimentos. Depende qual é a meta. Depende qual é o objetivo, ok? Então, o que é a educação financeira? É tu sabes o que é que existe no mercado, pegares nessa informação e jogá-la a teu favor, ok? Isso é educação financeira. Por isso é que não há nada melhor do que saber analisar os investimentos. Porque sabendo analisar os investimentos, nós conseguimos tomar as melhores decisões para aquilo que nós pretendemos. E isso vai depender de cada pessoa, porque não existe um investimento ideal para toda a gente. Não, isso vai depender do objetivo da pessoa, como eu estava a dizer, do perfil do investidor, por exemplo. Então, não existe uma resposta universal para toda a gente. Vai depender. Então, é isso que eu queria trazer nesta aula. E que não dava para fazer em post, não dava para fazer em Reel no Instagram, não dava para fazer em Stories no Instagram, ou melhor, dar dava, só que
para eu explicar esta coisa toda, nem um dia dava não ia chegar um dia para eu explicar, porque tem aqui muito termo, não é? Que se eu escrevesse, ou se eu fizesse um mini vídeo no Instagram, não dava tempo, ok? E por isso é que eu decidi trazer este conteúdo aqui, porque seria mais fácil de explicar. Então, por amor de Deus, eu acho que após esta mini aula, que eu espero que tenha sido de enorme valor para ti, tu entendas que tu podes analisar estes todos e entender o que fazer com essa informação, tá? Porque educação financeira é isso. Todo o conteúdo que eu faço, é sempre para te impulsionar. O meu conteúdo nunca vai ser para julgar a situação financeira ou, sei lá, ou o conhecimento, ou não sei. O meu conteúdo nunca é para julgar ninguém, tá? Eu estou aqui para ensinar, para partilhar o melhor que eu posso e todos os dias eu dou o máximo para que isso aconteça. Então, se tu assististe a esta aula até aqui, muito obrigada. Espero realmente que ela tenha sido de valor para ti. E a única coisa que eu te vou pedir é para comentares aqui embaixo desta aula com foguinhos, só para eu saber se o conteúdo foi útil para ti. Então, se o conteúdo foi útil para ti, eu quero que tu comentes isto aqui embaixo desta aula, que é para eu saber. E podes também partilhar com um amigo ou com uma amiga tua, que eu tenho a certeza que vai ajudar esse amigo ou essa amiga, a tomar melhores decisões financeiras, está bem? Por isso, é isso. Chegamos ao fim desta mini aula que eu espero mesmo que tenha sido de enorme valor e agradecer-te mais uma vez por teres acompanhado e assistido a esta aula. Espero que tenhas feito anotações, espero realmente que tu coloques em prática estes ensinamentos, porque é isso que efetivamente te vai trazer resultado. E a última coisa que eu te quero dizer é para tu tirares uma foto a esta aula, partilhares nos teus stories para que, além dos teus amigos, não é, aqueles que tu vais enviar individualmente, tu coloques lá nas tuas redes sociais a dizer assim: eu estudo sobre dinheiro e dinheiro não é um assunto chato, é para toda a gente. Então coloca aí qualquer frase, coloca aí o melhor insight desta aula que eu vou gostar muito de ver e identifica-me, porque só assim eu vou conseguir ver. Se o teu perfil for privado, aí eu não vou conseguir ver, tá? Então podes mandar aí uma foto da tua publicação. Espero realmente que esse conteúdo também ajude as pessoas que te seguem e não só os teus amigos, tá bem? Porque é isso que eu faço todos os dias. Todos os dias eu partilho conteúdo para quem me acompanha e para quem quer aprender comigo. Então, muito obrigada.